Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez para trazer algo hoje um pouco diferente, talvez um pouco polêmico também, tá? Eu vim conversar nesse vídeo um pouco sobre as minhas crenças religiosas, da onde veio a minha espiritualidade, como ocorreu, enfim, esclarecendo um pouquinho da onde que eu vim, porque eu venho de duas crenças. Eu nasci evangélica, né? Meus pais eram evangélicos. Então me criei dentro de uma doutrina diferente no conhecimento do que eu tenho hoje. Tive, graças a Deus, muitas facilidades. Vim de uma história bonita, religiosa. Por que história bonita? Porque meu pai, principalmente meu pai, ele não pregou religião para nós, ele não nos bitolou num único conceito religioso, né? Ele não pregava para nós que nós tínhamos que seguir ele daquela forma. Quando éramos crianças, íamos na igreja com ele, aquela história toda, né? Obedecendo. Eu fui a filha que mais acompanhei ele até a faixa dos 15 anos na igreja. Fui batizada com 12 anos, né? Desci as águas, como eles chamam. Foi a realização do meu pai, porque ele achava que alguém iria segui-lo, né? Que ele já veio de um crédulo. Minha avó já era evangélica também. Então, para ele foi uma realização. Mas, como a espiritualidade já tinha uma outra missão para mim, as coisas começaram a acontecer a partir dos 14 anos. De observar as pregações na igreja. Já tinha talvez uma consciência a mais. E eu começar a questionar as pregações evangélicas daquela época. Que hoje já está um pouco mudada, já houve uma evolução melhor, né, gente? Mas naquela época era terrível as proibições, né? Não só as proibições, como as exigências de achar que tudo era pecado, de que o irmão que não desse a oferta ou não pagasse o dízimo não era bem visto aos olhos de Deus. Eu achava isso estranho. Deus não aprovaria, não ganharia os reinos dos céus, né? Porque também era considerado pecado aquele que não pagasse. E começava a sentir o constrangimento das listas que eles liam na igreja, daqueles que não pagavam o dízimo no mês. E dava um tempo para que houvesse esse pagamento, ou senão seriam excluídos. Olha o tamanho. Eu já nessa idade, eu já achava aquilo um pouco estranho e me perguntava que Deus era aquele. Que ele tirava alguém de dentro da congregação porque não tinha dinheiro para dar para a igreja. Para mim, era essa a visão que eu tinha, né? Tinha que ter dinheiro. Era o poder material dentro da igreja. E eu comecei a achar aquilo já estranho, como comecei a questionar o porquê que não podia cortar o cabelo, por que não podia usar uma maquiagem, por que não podia usar isso que eu uso, uma corrente, um anel, por que não podia usar uma calça, tudo era proibido, era uma forma de tabu. E eu, já nessa pré-adolescência, eu já era apaixonada por um batom, por um salto alto, por uma maquiagem, por tudo aquilo que eu achava que era bonito. E é bonito. E por que Deus reprovava? Por que Deus condenava ao inferno um ser pelo simples fato dele ou dela querer estar bem vestido, bem arrumado, né? Eu ficava pensando que Deus carrasco era este, que condenava um ser humano ao inferno por uma vestimenta, por uma forma de ser. Isso eu tinha apenas 14 anos quando eu comecei com esses questionamentos, porque eu gostava de me vestir bem, de calçados, de coisas bonitas, tudo bonito como é um adolescente qualquer. Continuei na igreja, indo até mais ou menos aos 15 anos.
eu resolvi, que eu comecei a trabalhar aos 14, comprar uma bota. Isso era proibido pela igreja. E eu comprei uma saia muito bonita, longa, né, semi-longa, e usei com essa bota. E eu fui na igreja. E o filho do pastor olhou para mim e disse assim: só falta a espora. E eu olhei para ele e disse: não trouxe, porque não sabia que tinha cavalo na igreja. Então virou ao mesmo tempo constrangimento para o rapaz, que era mais velho do que eu, como risada para as pessoas que estavam perto. Então, assim, foi uma fase para mim. Só que eu ainda tinha aquele contexto do não adorar imagens, que ainda hoje eu trago comigo, mas hoje eu tenho um novo entendimento, um novo conhecimento da vinculação da imagem em relação ao ser que está sendo representado pela imagem. Já tenho esse conhecimento, lógico, adquiri com o tempo e aprendizado, mas eu não aceitava nada. Passei essa adolescência, saí da igreja aos 16 anos. Não ia mais, raramente eu ia. Meu pai nunca obrigou, nunca. Entendeu, compreendeu, e um dia ele disse para mim: eu gostaria, mas não posso te obrigar. E eu achei isso assim maravilhoso, porque eu era rebelde, teimosa como sou até hoje, e não aceitava imposição. Eu preferia apanhar do que fazer algo contra a minha vontade, sempre foi assim. Então não ia na igreja, ele não me obrigava. Acabei passando essa fase da adolescência, tendo relacionamento, tendo filhos. Quando chegou ali os 18 anos, eu comecei a sentir. Estava perto já dos 19, já tinha um filho, eu comecei a sentir certas sensações no meu corpo, difícil de entender, porque eu não sabia o que era aquilo, porque a igreja não nos esclarece a questão de mediunidade ou sensibilidade do espírito, ou é o Espírito Santo, ou é o diabo. Essa era a pregação. Enfim, o que acontecia? Eu nasci, me criei e tinha esse conceito do céu, do inferno, de Deus e do diabo. Era esse o conceito que eu tinha. Até começar essas manifestações terríveis na minha vida. Eu digo terríveis porque era uma coisa que eu não entendia e que acontecia comigo, com o meu corpo. Eu sentia aquele formigamento vindo nas pernas, aquele arrepio, e eu perdia a consciência. Tivesse aonde eu tivesse, não importava o local. Principalmente em casa e em locais que eu me encontrasse com alguém, e talvez energeticamente, isso nada eu sabia, estou falando agora, energeticamente essa pessoa estava muito carregada, alguma coisa, e eu recebia todo aquele choque. E eu literalmente despencava nos pés dessas pessoas. Era levado para plantão, e assim começou a minha vida, e isso se tornou diário. Essas coisas aconteciam comigo diariamente. E aí começou a passar o sentimento de medo e de impotência. Junto com esses desmaios, que passou-se a ser quase que diariamente, raramente era o dia que não acontecia, eu passei a me cuidar. Às vezes não pegar nenhuma criança no colo, coisas assim, passei a sentir aquele receio. Após isso, eu comecei a ouvir, né? E a ver. Também foi muito difícil. E além disso, eu comecei a ter as premonições. Hoje eu sei que é premonições. Na época eu não sabia o que era premonições. Então, momento do dia, se eu fechasse os olhos ou à noite, aquelas cenas apareciam diante de mim e eu via tudo o que estava acontecendo exteriormente ou o que ia acontecer com alguém. E principalmente acontecia com pessoas ligadas a mim. Poucas vezes aconteceu, sim, com pessoas estranhas, aconteceu, mas era mais forte quando acontecia com alguém da minha família. E isso, às vezes, quase que imediatamente, menos de uma hora, batiam na minha porta. A pessoa, naquela situação, descrevendo a cena que tinha passado. Sonhos, né, premonitivos, eu tinha demais, ao ponto que passou uma época da minha vida que eu tinha medo de dormir. Hoje eu estou conseguindo
a controlar o meu sono e eliminei, através de buscas, de terapias, a eliminar o medo de dormir. Eu passava a não querer dormir para não ver o que eu via em sonho. Acidentes, assaltos, mortes. Comigo, mais de uma vez, de acidente, de ser assaltada. Tudo isso eu via antes de acontecer, com familiares meus, com morte de familiares meus. E isso passou para mim ser um tormento na minha vida. Então, que eu não sabia como lidar com isso, porque isso começou perto dos 19 anos e foi ao longo da minha vida. Mas o auge foi desses anos até os 32 anos, 34, 36 anos. Mas aos 27 anos, de tantas essas coisas, tragédias, né, que eu não entendia acontecer comigo, de eu me sentir culpada, de pessoas me culparem, porque eu falava, olha, eu sonhei isso, e aquilo acontecer, e pessoas chegar e dizer para mim, tu é culpada. Então hoje eu entendo que era ignorância de conhecimento, mas isso na época me abalou demais o meu psicológico. Tudo isso aconteceu. Então eu fui levada, porque eu não acreditava no espiritismo, não acreditava em nada espiritual, nada, não tinha crença, não sabia nada disso, era a igreja evangélica, era aquilo. E eu casei com alguém, casei entre aspas, porque eu não sou até hoje a favor do casamento. Enfim, é uma parte minha, algo meu, respeito. Tenho 2 filhos casados na igreja. Então eu nunca aceitei o chamado casamento, porque para mim era uma prisão. Hoje eu sei por quê. Então o meu marido, meu consórcio, ele dizia para mim assim, eu rezo pro meu avô, eu peço muitas coisas para ele e isso acontece, ele me ajuda muito. Eu ria, gente, eu debochava do coitado. Digo, da onde? Morreu, morreu. Ou vai pro céu, vai pro inferno. Não existe essa de espírito. Mas ele era muito calmo, muito paciencioso e ele respeitava e dizia, não, tudo que eu peço para ele, eu alcanço. Né? Tudo isso, lógico, vim entender depois com o tempo. Enfim, e ele, quando começou demais as manifestações e a minha vida se tornou um tormento e eu já tinha filhos, né? Era complicado isso. Ele foi buscar ajuda na apometria. Tinha aqui na minha cidade uma senhora, foi a minha mestra, devo muito a ela, Dona Marisa Bandar, excelente, pessoa maravilhosa, carioca, né? Rio de Janeiro, veio morar em Cruz Alta. Os filhos dela moravam aqui, ela veio morar e ela fundou a apometria aqui. Uma sabedoria, uma escritora maravilhosa. E eu fui levada, meio que à força, nesse local. Então, foi onde iniciou a minha trajetória espiritual. De lá ver essas manifestações também. Aí eu entender, ela conversar muito comigo, me esclarecendo. Então, começou aí a entender que o que eu tinha era mediunidade. E que mediunidade não era doença. Que a igreja dizia que eu era endemoniada. Antes disso, eu era levada para a igreja, onde existiam essas manifestações, e eles diziam que eu era endemoniada, me machucavam toda, me derrubavam, eu ficava doente, eu ficava de cama, machucada, dolorida, porque eles queriam tirar o demônio à força. E eu cansei muito disso. Eu estou contando antes de eu ir para a apometria. Eu sofri, eu cansei, porque eu disse assim, que demônio é esse que tem mais força que Deus? Se eu nasci e me criei evangélica, nunca fiz mal para ninguém, e eles permitem esse demônio fazer isso comigo? Totalmente ignorante de conhecimento. Então, um dia eu questionei também uma irmã da igreja, que ela veio fazer oração por mim, e ela tinha dito isso, aquilo, e eu disse assim, que demônio é esse que tem mais força que vocês, tem mais força que Deus? E ela ficou parada olhando para mim, que vocês não conseguem tirar. Hoje eu entendo, com o conhecimento que eu tenho,
que é uma doutrina, um esclarecimento que precisa ter com esses seres. E eu era perseguida. E eu passei eu mesmo me doutrinar. Eu passei a conversar com o ser que eu me obsidiava, que eles diziam que era um demônio. Eu enxergava o ser, eu enxergava a pessoa, enxergava a moça. Ela me ameaçava, ela dizia que ia me matar, que ia fazer isso e aquilo. E eu comecei, no meu desespero, a conversar com ela, pedir perdão, que eu não sabia o que acontecia, eu não sabia o que eu tinha feito, e eu não conhecia ela, mas que ela me perdoasse se eu tivesse feito algum mal a ela. Foi assim que começou, até eu ser levada para a apometria e entender o que acontecia comigo ao longo de toda essa trajetória, que foi enviado um anjo para minha vida, que foi essa senhora, para me ensinar, para me educar, para me conduzir no caminho de aprendizado. E assim eu fui. E fui enviada também a fazer estudo, porque na apometria da época não tinha estudos, só tinha o trabalho. Eu precisava estudar e conhecer daí a doutrina. Foi onde eu busquei o kardecismo. E fui muitos anos estudando o kardecismo. Mas dentro do kardecismo tinha uma coisa. Eu já tinha mediunidade, eu já tinha as manifestações, todas. E eles não aceitavam se não tivesse 5 anos de estudo para ir para uma mesa. Eu não cheguei dentro do Kardec, realmente, assim, ó, eu fiquei 3 meses numa mesa de Kardec. E eu não fui expulsa, mas eu fui chamada e me perguntada: tu sabe com que entidade tu trabalha? Eu não sabia. Eu não sabia. E eu disse: eu não sei, porque trabalhava muito com curas. Aonde eu tocava, as pessoas se curavam, por incrível que pareça. E a fila onde eu ficava, vinha muitas pessoas e começou a ter muito constrangimento, porque não queriam para as outras. Mas enfim, a pessoa, acho que ficou assim estranhando isso, me chamou e perguntou. E eu disse: eu não sei quem é. Realmente eu não sabia quem era. E ela foi e disse para mim: pois me disseram que viram na vidência ciganos te acompanhando. E aqui nesta casa nós não aceitamos cigano. Vou te dar 20 dias de recesso para te pensar. Eu olhei para essa senhora e disse para ela: muito obrigada. Mas o telefone funciona de lá para cá, não é daqui para lá. Não sou eu que escolho com quem eu trabalho, porque eu nem sei quem é. E eu nem tenho interesse em saber quem é. Porque se eles quisessem saber, eles teriam já me dito, se manifestado. Eu disse para ela. Eu já estava firme, eu já tinha um pouco de conhecimento, estudo, né? Agradeci e nunca mais voltei para esse local. Nunca mais fui. E isso, antes disso, eu via sempre um ancião. E esse ancião, uma noite, antes de acontecer isso comigo, ele puxou um cajado que ele trazia, sempre um cajado, levantou aquele cajado e partiu todo aquele lugar no meio. E eu saí de lá e falei com meu marido e disse: sim, eu acho que esse local vai fechar. Ele disse: capaz, quantia de gente, por que te leva a pensar disso? Não, aconteceu isso. E ele disse para mim que aquilo ali que ele estava mostrando acontece com quem pratica iniquidade. Isso 20 dias antes dessa pessoa vir conversar comigo e sair com esse absurdo para mim. Aí eu entendi, saí, nunca mais voltei. 8 meses depois, esse local estava fechado. 8 meses depois de nós termos saído desse local, esse local foi fechado. Deteriorou. Então eu entendi o recado. Viemos para casa, ficamos perdidos. Porque eu já estava, uma idade já, toda a trajetória que passou. Nesse meio, eu tinha uma amiga, que hoje é falecida, e que ela trabalhava com o povo cigano, mas eu nunca tinha tido contato com ela em relação à espiritualidade. E depois que eu saí desse local, fiquei em casa, essa amiga veio me visitar, e nesse dia ela incorporou, né? Ela recebeu esse ser espiritual e ele veio me fazer um pedido. Ele veio conversar comigo, me pedindo uma oportunidade, ao qual eu disse para ele: que oportunidade? Você precisa abrir um templo. E eu disse: jamais. Antes disso, gente, 8 meses antes disso acontecer, também uns 8 meses antes, não, 6 meses antes, eu tinha ido na igreja com meu pai, eu tinha ido levar o meu pai. E lá houve uma revelação em que a pastora disse assim para mim, que ela me via pregando a palavra de Deus num púlpito. E eu fui, saí de lá e disse para minha irmã que acompanhava: jamais
jamais que eu vou ser uma crente com o vestido arrastando pelos pés, os cabelos tudo mal arrumado, que é muito, desculpe, é a real, tem muitos, hoje o evangélico está mais evoluído, mas há 15, 16 anos atrás, 17 anos atrás, isso aí, Deus o livre, principalmente, tem certas religiões ainda na minha cidade que não pode uma mulher sequer depilar as axilas, Idade Média, mas enfim, eu disse, jamais, e saí, eu nunca mais fui nessa igreja, onde houve essa revelação. E nesse meio tempo se manifestou esse cigano, era um cigano, ele me deu o nome dele todo, e ele disse que eu tinha uma missão. Assim como muitas vezes na igreja, outras vezes tinha sido revelada essa missão. E eu ficava zangada porque eu dizia, que missão é essa que eu nunca sei o que é. Aí aconteceu, dele pedir, e eu disse, eu não sei como fazer isso. Ele disse, tu sabe, tu vai aprender. O que tu não sabe, tu vai aprender. Eu disse, mas como? Ele disse assim, aqui nessa tenda. Eu digo, não, na minha casa jamais. Ele disse, não aqui, tu começa aqui, depois nós providenciamos o local. E ele disse assim, porque daqui um pouco vai bater povo na porta da tua tenda, e o que tu vai fazer? Eu digo, não vão. Ele disse, vai bater povo atrás de vocês. E aconteceu, gente. Aconteceu. As pessoas vierem atrás da energia, do passe, querendo receber. E daí? E ele já tinha avisado. E eu já recebia outras manifestações, outras mensagens escritas, né? Tenho elas escritas. Tem uma que foi a primeira que me chamou muita atenção, do ser espiritual que chegou até mim e que disse para mim que eu iria passar por todo esse sofrimento, que era para o burilamento do meu espírito, para a minha evolução, e que eu iria ser muito magoada, ferida. Isso tudo foi escrito. Mas que eu deveria fazer como o Mestre Jesus, que tinha dado sua vida e seu sangue e perdoou seus algozes, e que eu tinha que então trabalhar o perdão para aqueles que me ferissem. Que eu iria ser ferida, magoada, mas eu ia ter que saber perdoar. Então eu já tinha isso escrito. Mas isso a gente esquece e deixa passar. Foi quando começou a minha trajetória de abertura de um local para trazer alento às pessoas e eu aprender muito mais com os espíritos. Esses que a igreja chama de demônio. E que hoje que eu sei que são seres que tiveram uma trajetória na Terra, que tiveram um corpo de carne e que vêm praticar o bem, vêm trazer o amor, vêm acalentar, vêm apaziguar, vêm ensinar coisas que o ser humano não sabe, mas que infelizmente a igreja não ensina, e o conhecimento que eles têm da Bíblia é completamente distorcido da verdade de Cristo, porque a Bíblia, ela tem dogmas, sim, colocado pelo homem. As verdades que Cristo deixou estão ali em várias passagens, que eu ainda vou trazer conhecimento, e que através do Espiritismo eu aprendi muito mais da Bíblia do que com a própria Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, mas deturpado pela mão do homem, pelo egoísmo do homem, pelo poder temporal do homem, e foi em concílios feito muito antes, muitos milênios atrás, logo após Cristo, né? Constantinopla, concílio de Niceia, os papas, né, daquela época, Constantino, eles determinavam o que eles iam pôr na Bíblia e o que eles iriam tirar da Bíblia. Então teve livros da Bíblia que foi tirado. Sim, isso vai vir um tema de assunto nos quais dos livros que foram tirados na Bíblia. Então eu sei que ali não está totalmente a verdade, porque teve coisas. Jesus, como falava por parábola, para o bom entendedor, meias palavras basta. Ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, de clarear a mente do ser humano. A Bíblia está cheia desse aprendizado, desse conhecimento, está ali contido todas as leis. Mas o homem deturpa, o homem desvia. Tem coisas maravilhosas dentro da Bíblia, mas ele faz segundo o entendimento dele e ele faz daquilo a verdade dele, e não a verdade de Deus. Não é a verdade de Deus, não é a verdade de Jesus.
E aprendi com meu pai a questão religiosa, que ele sempre disse que Jesus não veio ao mundo pregar religião, que Jesus não veio ao mundo pregar conceito de igreja, que a igreja foi inventada pelo homem. O nome de igreja foi inventado pelo homem. Jesus veio pregar uma forma de vivência, de amor, de lição e aprendizado. Isso eu aprendi com meu pai, que ele disse que religião e igreja não salvava ninguém. E hoje eu tenho essa certeza, 100% de certeza que é verdade. Igreja não salva ninguém. Então, gente, eu sei que esse vídeo vai ficar longo, tá ficando um pouco longo, mas é uma trajetória aonde eu iniciei os meus primeiros passos, realmente, de contato com a espiritualidade, depois dessa mudança drástica da igreja evangélica para o espiritismo e espiritualismo. Hoje, eu me considero espiritualista. Com base kardecista, tenho uma base, sou apaixonada pelos livros de Kardec. Adoro, mas o conhecimento ele nunca é demais. Então hoje eu procuro trazer um conhecimento, desde que foi fundada esta casa, que o nome da casa que foi fundada foi dado pelo cigano. O nome dela é Templo de Luz. E ele disse, eu quero que esse templo seja fundado sem bases. Ela vai ter a base do Kardec, ele disse para mim. Mas não haverá preconceitos em relação a ninguém, porque muito eu fui barrado nos amém, aleluia. Fui tratado como demônio, porque eu ia lá e era tirar os obsessores e os espíritos trevosos envolvendo aqueles seres que estavam sofrendo e eles não tinham poder para tirar. Porque não é com gritos que se tira. Afasta e eles voltam. E é a verdade, gente. Era o que acontecia comigo. Né? Então, não criticando a igreja, longe disso. Cada um tem um conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento que aqueles gritos horrorosos que ficou por anos nos meus ouvidos era tenebroso. E eu me considerava um ser inferior, porque eu atraía. E hoje eu sei o porquê. Então foi um aprendizado. O que eu estou falando aqui, quantas pessoas sofrem isso? Quantas pessoas adoecem porque a mediunidade mal conduzida adoece o ser humano. Os preconceitos adoecem o ser humano. Os dogmas adoecem o ser humano. A falta de conhecimento adoece, gera doenças também. Tem muitas coisas que geram doença, mas essa é uma das coisas que também gera doença. Então eu me comprometi em trazer essa parte do conhecimento que eu tenho para vocês, essa minha trajetória, abrir com a ajuda da espiritualidade e centenas de pessoas passaram. Agora eu falo passaram porque está fechada pelo Covid. Pelo atendimento na casa, onde agregaram muitos outros irmãos de caridade para ajudar nesse trabalho maravilhoso de aprendizado, de ensinamento, de evolução. Então esse é um dos trechos que eu vim trazer para vocês, parte da minha história. Tem muito mais, mas eu vou pincelando e eu quero trazer esse conhecimento e fazer entender que se você está passando por isso, compreenda, busque a verdade, não te bitole, busque o conhecimento, busque esclarecer, busque a Bíblia e busque o Evangelho segundo o Espiritismo, que ali está todo o discernimento da Bíblia. Conhecereis a verdade te fará livre. Para sermos livres na nossa essência, nós temos que conhecer a verdade que Jesus deixou e não os dogmas impostos pelo homem dentro de um sagrado evangelho que foi deturpado pelas transições dos séculos e pelo egoísmo do ser humano, pelo poder temporal de alguém que quer dominar e que vem através da religião dominar o povo, dominar a humanidade, achando que é somente dele o poder e que ele se acha que é Deus. Fiquem com amor e com muita luz. E que se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem, curtam, comentem. Se vocês têm temas, algo que vocês gostariam que eu falasse, coloque nos comentários que eu trarei para vocês. Que Deus abençoe todos vocês.